RTP3. Nunca nasceram tão poucos bebés em Portugal nos primeiros 6 meses de um ano. É o valor mais baixo desde que há registros do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Segundo a Rádio TSF, entre janeiro e junho, nasceram 37.675 bebés. Foi este o número de bebés que fizeram o teste do pezinho. Em comparação com o ano passado, nasceram menos 4.474 bebés no primeiro semestre. Quase metade nasceram nos distritos de Lisboa e do Porto. Os distritos com menos registros são os de Bragança e Porto Alegre, com cerca de 260 nascimentos. Vamos tentar perceber melhor este fenómeno com Telmo Vieira, do Observatório da Natalidade e Envelhecimento. Bom dia, obrigado por se juntar a nós. Este processo de redução da natalidade afigura-se mesmo irreversível em Portugal? Bom dia, antes de mais obrigado pelo convite. Ora bem, efetivamente nós assistimos ao longo dos últimos anos uma redução acentuada da natalidade. Se nós compararmos, em 2011 nasciam cerca de 96 mil bebés por ano, em 2020 nasceram 84 mil, portanto temos uma redução de cerca de 13%. Há vários fatores que levam a esta situação. Um deles, e um fator importante, tem a ver com o aumento significativo da idade da mãe à data do nascimento do primeiro filho, que neste momento é cerca de 31 anos, o que de facto é bastante significativo. Levamos a cabo um estudo no âmbito do Observatório da Natalidade e do Envelhecimento que procurou compreender quais é que são os fatores que os portugueses mais valorizam como medida de incentivo à natalidade e de facto achamos que esse é um tema extremamente importante para o país. E as medidas apontadas pelos portugueses como mais importantes têm a ver com, primeiro, uma maior disponibilidade de creches e jardins de infância tendencialmente gratuitos. E, portanto, aqui terá que haver, efetivamente, um investimento público significativo na questão dos ATLs, das creches e jardins de infância. E o segundo fator mais importante apontado no estudo que vamos a cabo tem a ver com uma maior flexibilidade do horário de trabalho do pai e da mãe durante os primeiros 3 anos de vida da criança. Portanto, há um conjunto de medidas que efetivamente podem ser efetuadas. Outro aspecto que creemos que é importante para que Portugal possa repor o equilíbrio demográfico tem efetivamente a ver com o incentivo à imigração. Claramente, Portugal terá que ter uma política clara de imigração, com sinais claros. Isso obriga também a fazer um trabalho ao nível, portanto, enfim, do país como um todo, para que possamos ser atrativos para estrangeiros que queiram efetivamente vir estar em Portugal. Por um lado, mão de obra qualificada, naturalmente, mas também pessoas eventualmente com mesmo algumas qualificações, um pouco nós, porque há funções que efetivamente requerem essas funções. Porque efetivamente está-se a assistir e vai-se assistir cada vez mais em que em algumas áreas não existe recursos humanos, não existe mão de obra suficiente para fazer face àquilo que são as necessidades do país e que, tendencialmente, estão-se a agravar. Em relação a esse dado muito concreto, este contexto de pandemia terá sido um fator decisivo para contribuir para estes números destes 6 meses, uma vez que já tínhamos assistido no passado, de facto, a um aumento de nascimentos, precisamente em virtude da imigração, não é? E agora as coisas inverteram-se. É totalmente verdade. E nós levamos a cabo um estudo do âmbito do Observatório da Natalidade e do Envelhecimento em janeiro de 2021, portanto estudo relativamente recente, em que um dado interessante é que 14% dos respondentes, portanto, referiram que o facto de existir a pandemia Covid-19 levou a que adiassem os planos para ter filhos em 2020 ou 2021. E estes 14% dos respondentes preferem que efetivamente adiaram a decisão de ter filhos, tem linha com as estatísticas, porque se nós olharmos para janeiro de 2021, temos uma redução face ao ano anterior de 19,3% relativamente ao número de nascimentos e em fevereiro de 2021 temos uma redução de 11,1%. Portanto, se fizermos a média, dá aproximadamente 14%. Portanto, claramente que a questão da pandemia tem aqui um impacto e também ao nível, naturalmente, digamos, da imigração, porque obviamente restringiu bastante
os movimentos, a circulação de pessoas. E, portanto, há aqui esta correlação, vê-se claramente, tem a ver com a vida profissional, com a vida económica, e isto está a aumentar cada vez mais este desequilíbrio entre litoral e interior, porque voltamos a ver, não é? Lisboa e Porto, onde há mais gente que continuam a ser feitos os nascimentos, mas depois há um grande trambolhão no interior, a Guarda é o que registra a maior percentagem de descida e Bragança e Porto Alegre com os menores nascimentos. Bem, isso é de facto um aspecto importante, mas se há aspectos que a pandemia trouxe, enfim, nos põem todos a refletir, é a possibilidade de hoje em dia muitos de nós podermos trabalhar em teletrabalho, podermos trabalhar de forma remota. Ou seja, nós queremos que os municípios do interior, as regiões do interior, têm uma janela de oportunidade tremenda, que se calhar não tinham antes da pandemia, que é atraírem população que pode trabalhar à distância, não só para outras regiões de Portugal, mas também em termos internacionais, porque claramente hoje aprendemos a trabalhar com as plataformas tecnológicas, com os Skypes, com os Zooms, com os Teams, qualquer que seja, e portanto é muito mais fácil com um plano, digamos, de atração de imigração, essas pessoas poderem ter a sua família e poderem trabalhar para empresas, quer a nível nacional, quer internacional. Portanto, no meio da pandemia, que obviamente é uma situação terrível, há um aspecto que pode ser uma janela de oportunidade, nomeadamente para o interior, que é a atração de população. O que é necessário? Termos boa internet de qualidade, estável e, naturalmente, também aspectos em termos de habitação, portanto, ou seja, a existência de habitação com preços acessíveis é também um fator determinante para a atração demográfica. Muito bem. Telmo Vieira, do Observatório da Natalidade e Envelhecimento, obrigado por ter vindo esta manhã aqui à RTP3 falar-nos destas questões da natalidade. Obrigado, bom dia. Muito obrigado e bom dia.